Quero primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre uma pesquisa atualmente em andamento na Unicamp. A pesquisa se chama Aborrecimento e Romance e procura redimensionar. Vou ler o texto porque senão me perco mais alto também. E não me repito. Então eu vou ler o texto, mas eu procurei escrever o texto para a leitura. Essa pesquisa, então, ela se chama Aborrecimento e Romance e procura redimensionar relações de prazer e desprazer na leitura de romances. Não por isso eu reduzo a experiência do romance à ideia sensualista, nem me ocupo exclusivamente com efeitos de leitura. Na verdade, eu percebo nessas relações de prazer e aborrecimento realidades que concernem a cultura do romance em geral, com suas especificidades históricas e formais, e assim propõe uma revisão teórica do gênero. Isso pressupõe uma pesquisa ampla, e talvez essa amplitude permita a minha participação nesta mesa que discute a literatura hoje. Mas não me ocupo hoje com autores contemporâneos. A ideia é apresentar alguns fundamentos dessa pesquisa. Depois, se houver tempo, eu posso falar dos próximos passos, porque eu acredito que aquilo que eu vou apresentar hoje ainda vai deixar muita coisa aberta, como a parte teórica. Uma pausinha, vocês estão ouvindo aí atrás? Tá tudo bem? Estou no limite. Vocês podem ir mais para frente também. É que tá com problema, você sabe como é de citação, né? A gente em 2 anos já tem defeito. Né? Não funciona o negócio aqui. 1 ano, né? Bom, então, retomando, respeitando o interesse deste ponto, eu começo respondendo à pergunta feita no título da minha fala, que na verdade o título ficou resumido no cartaz. No cartaz, a minha fala consta como cultura, prazer, romance. Na verdade, seguiam aí 2 pontos e uma pergunta que era uma equação ainda. Quer dizer, então, se cultura, prazer e romance ainda compõem uma equação. Sim, a resposta é simples, né? A equação se mantém, mas seus termos nunca encerraram sentidos propriamente fixos. Então, que sentido compreenderia hoje essa relação que vincula ainda cultura e prazer e romance? Não me parece possível desenvolver essa reflexão sem pensar na indústria cultural. A indústria cultural é uma indústria da diversão ou uma indústria do prazer. Quer dizer, são termos, são predicados sinônimos em Adorno e Horkheimer. Eles usam tanto prazer, diversão ou cultural. O prazer na indústria cultural conjuga distração e lucro, entorpecimento e rentabilidade, que se alimentam ideológica e mutuamente. Bom, isso é repetição que vocês já conhecem. Talvez não seja, por isso mesmo, uma experiência inteira. O prazer desinteressado, também uma formulação conhecida da história da questão da autonomia da arte, o prazer é uma finalidade sem fim, um prazer desinteressado. Essa inutilidade, né, que ainda no século XVIII ancorou a autonomia da arte, na indústria cultural se transforma em perversão econômica. Porque inúteis são caras as obras de arte, assim como o livro de grife tem poucos compradores. E como não há imprensa livre onde predominam anunciantes, tampouco existe autonomia onde prepondera a vontade financeira, como na cultura de massa, estufando os investidores do cinema, da música pop, dos musicais, televisão, séries, etc. Mas voltando, qual a importância do romance para a indústria cultural? Há fenômenos romanescos milionários, né, como os recentes E.L. James e Dan Brown. Não se trata, porém, de um negócio mais estruturadamente lucrativo. Nesse sentido, não se compara com o cinema. Transpor, aliás, um romance de sucesso para o cinema evidencia o rendimento ainda pouco explorado no romance, ao passo que comumente não se transformam filmes em livros. Agora, romances competem com quadrinhos, convertidos em romances gráficos, né, o graphic novel, e outros gêneros de ficção e não ficção. São 2 categorias bastante genéricas nas listas dos mais vendidos. Pergunta então, se na indústria cultural
a expectativa de prazer desempenha um papel central, o que fazer com o romance? Como entendê-lo na indústria da diversão? Até aqui falei de romance muito genericamente. Evitei distinguir entre alta cultura e lixo cultural, como evitei distinguir as espécies de romance. Contudo, a questão do valor no romance naturalmente se impõe para além do texto de capa. Na chamada literatura de entretenimento, eu estou usando uma expressão do José Paulo Paes, há vários termos para definir esse tipo de literatura. Nas formas atuais, inclusive, é perfeitamente possível vender leitura prazerosa. Já vender James Joyce ou Clarice Lispector pelo prazer de suas leituras não parece ter a mesma eficiência comercial. Os esforços não faltam, até um gênero de antologia dedicado ao prazer dos clássicos. Ele escancara a própria dificuldade de tal associação, que, no entanto, é verdadeira. Outro exemplo seria, eu procurei um exemplo recente, seria uma promoção, a mais recente, de abril agora de 2016, da Folha de São Paulo, para vender jornais com romances clássicos. Chama-se Coleção Folha Grandes Nomes da Literatura. Grandes nomes correspondem, de certa forma, a clássicos. A propaganda anuncia, tem uma propaganda que eu acho que essa é televisiva, anuncia a influência de Dostoiévski sobre Freud e de Tolstói sobre Gandhi, como que para legitimar o teor do conhecimento literário por seu aproveitamento posterior na ciência e na política. Ainda que Freud e Gandhi, como modelos de ciência e política, estejam mais ou menos de modelo. O anúncio no jornal fala em autores e histórias que não apenas despertam, eu estou citando, não sei se vocês viram, também não sei se precisam ver, mas é isso que eu me defino. Esse anúncio recente. Né? Eu estou citando aqui literalmente, ele diz assim: autores e histórias que não apenas despertam emoções e intensificam o prazer pela leitura, e a formulação é já estranha, né? Ambígua, que é como se houvesse um prazer anterior à experiência da leitura, né? Não intensificam o prazer pela leitura, quer dizer, esse prazer já estava lá, nesse caso, é como se o prazer fosse o prazer pressuposto na indústria cultural, que se estenderia, né, agora a toda a atividade de cultura. E aí eu continuo a citação, como também influenciam grandes transformações na humanidade. As grandes transformações na humanidade devem compensar o risco e a culpa, talvez, né, do prazer pelo prazer. Assinalando a seriedade da causa, completam o anúncio, uns óculos, enfeitando um rosto feminino, e o slogan: você é o que você lê. Nenhuma lisonja, né, já que a promoção inclui livros de Machado de Assis, Franz Kafka, Beckett e Ida Rust. Que pessoa ajuizada, afinal, quer ser o que vê nesses autores. Pelo visto, não se vende um bom autor porque ele pode eventualmente levar ao desespero ou à dúvida. Prefere-se, como no caso da Folha, investir no aspecto sofisticado e inteligentemente seguro da literatura. Uma autoajuda requintada porque esconde sua autolatria na ideia comum de que a literatura faz pessoas melhores e um mundo melhor. Ninguém discorda do proveito do consumo de literatura, só aponta para o uso enfraquecido de lugares comuns da propaganda, cujo pior defeito é assemelhar-se a uma norma. No presente, o problema do hábito e significado literários é com frequência oscilar entre o divertido e o sofisticado como ideias que excluem todo aborrecimento. Segundo discursos mais ou menos correntes, literatura é simples oportunidade de entretenimento, passatempo saudável, edificante, ou momento de avançar o saber como quem participa de um universo ameno, gentil, no qual conhecimentos resultam especialmente em prazer e privilégio. Como vimos, promoções e eventos são propícios à observação de tais maneiras de ver a literatura. Não são apenas conjecturas ou equívocos que aí se manifestam. Antes, repõem autoridades da cultura literária, pelo menos desde Horácio e Cícero, com a doçura e a utilidade, o ensino, o deleite e a emoção. Mas por serem enunciadas, essas maneiras de ver a literatura, como encolhimentos de realidades complicadas e proliferarem sem muito critério, com a ajuda da publicidade e do jornalismo,
são também ideológicas. Há quase um século, Karl Jaspers dizia que comunitário hoje não é o ser humano, mas os lugares comuns, a publicidade, os meios de transporte e a distração. As artes não são sempre hostis a essa distração. Ao contrário, parecem assumir, nesse ambiente, por uma contradição talvez própria do consumo distraído, feições diversas e ao mesmo tempo iguais. Nunca seriam exatamente novos os produtos feitos para distração. A indústria cultural tampouco inventou o entretenimento. Adorno e Horkheimer afirmavam que o entretenimento e os elementos da indústria cultural já existiam muito tempo antes dela e foram apenas nivelados à altura dos tempos atuais, quer dizer, da atualidade deles. Como se vê, a cultura de massas foi interpretada pela geração de intelectuais que precede e acompanha sua generalização com profundo mal-estar e resistência não apenas à sua debilidade estética, como também a seus significados políticos, epistemológicos e éticos. No que respeita aos últimos, vale mencionar o entendimento do Kitsch, em Hermann Broch. Por oposição à obra de arte da totalidade, como ele chamava os romances que ele mais admirava, por exemplo, Joyce, Ulisses do Joyce, ou já antes do Goethe, comprometida com o conhecimento e defendida pelo vínculo entre ética e estética, o Kitsch não é só arte mal acabada, diz Broch, senão o mal no sistema de valores da arte. São maus a opereta e o cinema, os romances pornográficos e desportistas à época em voga. Neles, a possibilidade mais ampla de vida limita-se a um único aspecto, nesses casos a pornografia ou o esporte. De acordo com Broch, o Kitsch seria dogmático nos métodos, pelas situações conhecidas e pela aplicação de clichês, e na visão parcial do mundo. O Kitsch em Broch e a cultura industrial, em Adorno e Horkheimer, são realidades impositivas. Pascal, muito antes, entendia por sua vez que a única coisa que nos consola de nossas misérias é a diversão. Seria também dogmático, nesse sentido, dizer que a arte, em especial a literatura, tem que encerrar a cada instante toda a gravidade de existir e sofrer, como na arte cristã. A literatura de entretenimento não é a vilã da disputa literária, e seu consumo não significa o desabamento dos picos de uma alta cultura, que, de resto, responde por uma parcela ínfima de tudo quanto se publicou desde o advento das belas letras. É preciso reconhecer essa literatura que, como dizia José Paulo Paes, tem seu território privativo, e notar que entretenimento e trivialidade não são sempre idênticos, como romances populares se encontram às vezes com a prosa dos grandes nomes e vice-versa. Os elementos de um e outro estão misturados como a diversão e o aborrecimento, difíceis de separar. Por fim, a crítica à relação entre literatura e diversão não quer ser inconsequente no contexto brasileiro. Aqui, o provável constrangimento da associação entre aborrecimento e romance se deve também a uma realidade que se lê pouco, literatura menos ainda. A educação é precária, as bibliotecas pobres, o livro caro e a literatura, apesar de tudo, pensado como saída de informação. Assim, pode parecer inconveniente, como quem planta o desgosto nas terras do prazer, vincular aborrecimento e leitura. No leitor habitual, porém, o tédio não surpreende. A contrariedade desponta se a distração é radical, os estímulos para o entretenimento excedentes e autoritariamente positivos. Então, até aqui, eu procurei dar uma ideia de como essa pesquisa se aproxima da discussão mais atual da relação entre conhecimento e comunicação. Daqui para frente, eu vou procurar trazer elementos históricos dessa relação. Na segunda parte, então, seria a segunda parte da minha fala, eu exploro a correspondência de aspectos históricos e formais da pesquisa aborrecimento e romance com o título deste encontro, que fala em expectativa decrescente. Vejo na história do romance um entendimento próprio dessas expectativas decrescentes. Eu vi recentemente, por conta do termo expectativas decrescentes, eu encontrei uma fala do professor Paulo Arantes que fala sobre isso e ele dá um sentido mais ou menos interessante para a minha pesquisa, porque ele recorda essa campainha do Ernst Bloch, que quando o Ernst Bloch escutava essa campainha, havia toda uma expectativa, quer dizer, que na verdade era uma expectativa que decorria de todo um longo século XIX, como um século de espera, ele fala um século de espera,
e de espera, sobretudo, pela guerra e pela revolução. Então, de certa maneira, eu falo também a partir dessa colocação do professor Paulo Lorenz, e vejo na história do romance um entendimento, portanto, das expectativas minguantes, sobretudo após a Revolução Francesa, ou desde a Revolução Francesa. Claro que o Gabriel falou já que do contexto pós-1948, eu acho que só agrava alguma coisa que, pelo menos na história do romance, já se mostrava desde o seu início, e aí a gente pode pensar já na Revolução Francesa. A afirmação do romance europeu entre meados do século XVIII até as crises do gênero no século XX, entre as duas guerras mundiais, conheceu também a distância da aventura com a administração burguesa da vida. O matemático Lichtenberg, ainda nos anos 1770, afirmava que em pouco tempo não se escreveriam mais romances na Alemanha, porque a realidade já não oferecia mais os requisitos necessários à construção de um romance, isto é, os propriamente aventurescos, como viagens improváveis ou sentimentais, como amores exagerados, porque tudo se tornava burguês demais, organizado, civilizado demais. Entretanto, não faltaram romances durante o século XIX, alemão, francês, brasileiro, pelo contrário, foram preferidos justamente aí. O mundo moderado, familiar e cotidiano, se não aclimatou o romanesco, tampouco arrefeceu o romance. Lúcia Miguel Pereira, sobre o romance brasileiro e a introdução do realismo histórico, dizia que anteriormente o indianismo e as declamações sobre a natureza ainda foram tons épicos em certos trechos. Depois, a gente média foi cada vez mais dominando o romance, fazendo dele um comentário à sua existência, aos seus problemas, aos seus sentimentos e às suas práticas. Não é toda a ficção moderna que adquire essas medidas. Poderia falar em Fausto como Antípoda, por exemplo. Neste ímpeto moderno, Goethe dá forma às ambições mais desmedidas do homem, ao passo que o romance do século XIX favorece com o realismo o cometimento e a parcimônia, a sobrecasaca dos homens, de novo Lúcia Miguel Pereira, ou o espartilho das mulheres. Em matéria de contenção, a contribuição de Goethe reside na adequação dos anseios mais amplos do jovem Meister às possibilidades concretas da vida em sociedade, e sobretudo na segunda parte dos anos de peregrinação, que é a segunda parte do romance sobre o Wilhelm Meister. No romance de formação, segundo Walter Benjamin, a insuficiência vira acontecimento. A questão é, a propósito de quantos outros romances, realistas ou não, podemos dizer o mesmo? Quando, além disso, insuficiência significa aborrecimento? Minha primeira hipótese é de que o romance inclui o aborrecimento, o tédio, o enfado, em sua construção e leitura, negando, assimilando e enfrentando essas noções. De um lado, os romances de fantasias heróicas, eróticas, exóticas, científicas. De outro, o relato histórico, a reportagem, as biografias, em princípio, protestam eles todos contra o aborrecimento. Outros romances acolhem o tédio. São relações difíceis, em todo caso, porque fatores subjetivos não permitem que o aborrecimento de um leitor equivalha ao de outro. Mas não se trata apenas de efeitos de leitura, como eu já disse. O desafio é também um aborrecimento formal. Pensando a literatura francesa e o realismo moderno, a expressão do Auerbach, quer dizer, como ele se refere a Stendhal, agora eu cito o Auerbach, ele fala que essa conversa do abade com o Julian Sorel no Vermelho Negro, e a discussão sobre o enfado, uma discussão sobre o enfado que assola o jantar com a marquesa, comunicam um quadro social mais amplo. Trata-se, com este enfado, ele diz, muito mais de um fenômeno político e sócio-histórico da época da Restauração. A colocação, ainda que exata, pode prejudicar nesse enquadramento, com repressão de coisas mais interessantes, a própria temporalidade do enfado. Auerbach diz que, em razão da consciência que se tem de que não mais se acredita na causa que se representa e de que ela seria vencida em qualquer discussão pública, prefere-se falar somente do tempo, de música ou dos mexericos da corte. O enfado nessa imagem é somente efeito e sombra, comunica uma ausência, a chance frustrada de ver mudanças na realidade histórica.
no século seguinte ao de Stendhal, citando Valéry, que espécie de escritores e leitores poderia ainda enunciar e ler que a Marquesa jantou ou saiu há 5 anos? É uma expressão famosa do Valéry, que diz como ler ainda romances que falam que a Marquesa tomou chá, saiu, sei lá, há 5 anos. Um exemplo dessa impregnação aborrecida e uma tentativa de escapar a seus ares pesados podem ser encontrados na Mulher de 30 anos de Balzac. A protagonista, Julia D'Agremont, é pouco interessante. A sua vida uma sequência de frustrações. No início do romance, o primeiro amor e a primeira ilusão, o entusiasmo ingênuo da moça, a infelicidade do casamento e quase só o vazio. De par com o segundo amor e com a segunda frustração, já entediada e leitora, diz a amiga que toma ópio. Depois, desfeitas as esperanças depositadas por um momento no amante inglês, fica o horizonte monótono da paisagem e da alma. As circunstâncias em que a personagem amarga o amadurecimento em Balzac, dolorosas ainda, já não produzem a mesma qualidade de dor que produziu, algumas décadas antes, uma figura como o jovem Werther. No livro, a propósito, o Sr. de Vandenesse, que é um dos personagens, observa que a sociedade ali não é do prazer nem do sofrimento, mas da distração. O personagem diz isso contemplando intrigas chãs e um apaziguamento crescente nas relações. Ele diz: não amamos nossos semelhantes. Entre dois apaixonados é necessário diferenças a suprimir, distâncias a vencer. Esse encanto do amor desapareceu em 1789. A questão da Revolução Francesa já como inauguração desse período. E ele diz: nosso aborrecimento, nossos costumes insípidos são resultados do sistema político. Nesse romance, a realidade seria um domínio completo, sem a compensação da filha mais velha de Júlia, que se chama Helena, que é uma criminosa e viajante dos mares, ou se torna isso. E é responsável, assim, por elemento aventuresco e pela mistura, portanto, de aborrecimento e entretenimento. Helena toma a história de assalto e faz justiça a um ideal romântico deslocado ou em vias de sumir. Claro que, com isso, só faz acentuar a vida insossa da mãe. O texto de Balzac pertence à modalidade do romance de casamento, bastante adequada ao estudo da representação do aborrecimento. O tema da mulher mal casada e entediada está composto por obras mestras do século XIX, como Madame Bovary, Anna Karenina e F. Christie. Romances assim, especialmente os mencionados, não são motivo de aborrecimento, mas podem conquistar feições aborrecidas. De certa maneira, padrões oitocentistas que têm o burguês por herói, suas relações sociais e familiares por tema, seus conflitos com a aristocracia decadente por eixo, dilemas sentimentais de barões e esposas por fundamentais, mesmo que falem de realidades nem sempre mortas, ganharam no último século, o XX, sentidos aborrecidos. Nos meios empenhados em demarcar a distância entre o artista e o burguês comum, as formas do romance chamado tradicional, que no seu contexto não demonstram necessariamente descuidos, converteram-se em realidades de fachada. Há reações diversas nesse sentido, dos programas naturalistas a teóricos como Adorno e Barthes. No tempo das vanguardas históricas, principalmente, entendeu-se que romances não poderiam endossar construções ideológicas. O romance modernista, a fim de implodi-las, avança formalmente sobre seus antecessores realistas e também recusa seus conteúdos. Transpostas para a retaguarda do conflito estético, as formas do realismo histórico e da vida burguesa, nesses meios, aborrecem. O romance oitocentista mostrou eventualmente regularidade maior nas formas. Essa regularidade foi entendida também no modernismo como acomodação dos usos narrativos, uma acomodação incômoda. Assim, embora fosse conquistando um texto acabado, e às vezes depuradíssimo, como o Flaubert, num conjunto menos preciso da literatura do século XIX, pensado, aliás, com a perspectiva do XX, essa adequação gastou recursos os mais básicos da ficção narrativa, identificados a falsidade e a monotonia. Nathalie Sarraut, agora eu dou um exemplo, que ela pertence à geração do roman francês, dos anos 50, ela desconfiava precisamente dos usos inofensivos na aparência, associava-os à arma cotidiana, insidiosa e deveras eficaz
de inúmeros pequenos crimes, alíneas, travessões, aspas, dois pontos, monótonos e desajeitados, disse Joana e respondeu Paulo, para o romancista, só tem como resultado cansar e aborrecer ainda mais o leitor. Na chamada crise do romance das décadas de 1920 e 30, houve da mesma maneira um cansaço das formas literárias sedimentadas com o século anterior. Breton, por exemplo, em 24, queixou-se da atitude realista em romances convencionais. Ele dizia assim: o caráter circunstancial e inutilmente particular de cada uma de suas anotações dá a impressão de que eles estão se divertindo às minhas custas. Não me dispensam de saber as menores hesitações das personagens. Será louro? Como se chamará? Encontrá-lo-emos pela primeira vez no verão? Perguntas a que se responde como o acaso manda e de uma vez por todas. O único poder discricionário que me resta é o de fechar o livro, coisa que nunca deixo de fazer nas imediações da primeira página. Breton lê na organização realista o hábito de alardear os momentos nulos da vida e uma redução do desconhecido ao conhecido que desmerecem o leitor. A rejeição não é isolada. Décadas mais tarde, Barthes mencionou, com relação a narrativas clássicas, passagens, ele diz, pressentidas como aborrecidas. Verificou então nos romances oitocentistas um ritmo peculiar, o prazer dos clássicos é a alternância entre leitura e não leitura, entre a consideração atenta e a desconsideração de trechos. Os grandes relatos, ele diz, há coisas úteis e inúteis, acho que isso também já é bastante conhecido. Né? Úteis seriam, né, os elementos que encaminham para os pontos picantes da anedota, como ele diz, e para o conhecimento do segredo. Inúteis, as descrições, explicações, considerações, conversações, todas aborrecidas. Não obstante o modernismo, o romance permanece em parte realista e comprometido com o século XIX. Narrativo, ele não lança fora por completo, nem tão facilmente, o realismo e suas temporalidades ostensivas, as durações, as margens largas, os momentos distendidos. A separação poesia intensiva e romance extensivo é uma simplificação. Há gêneros e modalidades intermediárias e existem romances intensivos e extensivos a um só tempo. Contudo, nas construções explicativas, descritivas, inclusivas, concatenantes, nessas amarrações, subordinações, progressões, expectativas, fins, recomeços, sobressaem, no geral, temporalidades extensivas. E nessas organizações, aí a minha segunda hipótese, eu encontro uma espécie de compasso do aborrecimento, nesse sentido, um aborrecimento formal. Isso poderia ser debatido com mais calma, porque aí eu teria que dar exemplo de como a pesquisa continua. Né? Eu disse isso aqui é só uma pequena introdução. Aborrecimento, no entendimento dessa pesquisa, não é só assunto ou consequência de leituras impacientes. Né? Me referindo a Barthes agora. Goethe, antes do Wilhelmeister, usava personagens para dizer que o romance, diferentemente do drama, deve ir lentamente, e os sentimentos da personagem principal devem, seja de que maneira for, retardar o avanço do todo para o desenlaço. Ir lentamente e retardar langsamer, né, lentamente, mas retardar, é um verbo comum em língua alemã na discussão sobre romance na época de Goethe. São ações que, entre os gêneros, dizem respeito principalmente ao romance. O acontecimento pode sempre esperar páginas e a espera é convertida em acontecimento. A duração em significação. Ortega y Gasset, por exemplo, distinguiu o romance como gênero moroso. Lembra? Mas associar lentidão a tédio e aborrecimento não deve implicar um salto. De um lado, não são as realidades lentas todas naturalmente aborrecidas. É preciso pensar, ao contrário, numa cultura de atribuição de sentidos aborrecidos. De outro, esse salto, né, eu acho que há um incentivo para ele na palavra alemã para tédio, que é Langeweile. Né? Weile, em alemão, é uma espécie de período de tempo, né? Uma pequena duração. Lange se torna uma duração expandida. Mas Langeweile, na verdade, é uma simples palavra do cotidiano, que as pessoas usam para se referir a algo chato, entediante, mas que, se você considera a formação da palavra, você tem justamente esse sentido de um período de tempo estendido.
Também no português, no dicionário de Wise, por exemplo, há uma entrada no vocábulo tédio, que fala igualmente na sensação de enfado produzido por algo lento, prolixo, ou temporalmente prolongado demais. Quer dizer, esse sentido já não está no étimo, na forma da palavra, mas nessa cultura de atribuição de sentidos aborrecidos para algo lento. Aborrecimento, né, como palavra, além disso, tem mais significados como de horror ou aversão a alguma coisa, isso pelo latim. No presente, palavras como aborrecimento, enfado, fastio, tédio, apesar dos étmos distintos, mantêm proximidades. Sugere o cansaço ou agastamento, a repulsa, o vazio, a monotonia, a pasmaceiro, conteúdos quase sempre negativos. Concluindo, eu insisto que eu não penso apenas na semântica negativa desses termos. Pelo contrário, vejo no aborrecimento algo bacana, especialmente uma experiência de leitura bem-vinda. A importância do sentido negativo diz respeito principalmente às contradições que informam esta pesquisa como teoria do romance. Mais ou menos isso. Obrigado.